Fala galera da Bullfink, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E esse ano tá osso o negócio, hein? É guerra, é tarifaço, tá osso pro mercado. Não é fácil, né? Mas nada nessa vida é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Inclusive o mercado. O mercado é muito difícil. A gente tem que ter muita resiliência, muita paciência, né? Pautado em análise, porque senão a gente desiste do game, a gente vende e pula fora. E é o que acontece com a maioria das pessoas, né? Por não ter o entendimento, acaba sendo dominado aí pelo medo ou pela ganância e muitas vezes toma decisões erradas. Então fica comigo nesse vídeo que eu quero te mostrar um panorama de tudo que tá rolando. Bora lá. Pessoal, antes de mais nada, se puder já deixar o like aqui para ajudar o canal, tá? Compartilhar em grupos de WhatsApp de pessoas que se interessam por esse tipo de análise, tá bom? Dá uma força aí pro canal. Então, o pessoal deve ter visto aí no fim de semana, né, que os Estados Unidos entrou na guerra, atacou lá as instalações nucleares do Irã, né, e o Irã revidou contra Israel. Esse impasse, né, todo da guerra, eu não quero entrar muito aqui em geopolítica, né, até porque eu não curto, a ideia é trazer mais uma visão de mercado. Fez com que o BTC sofresse, né? A gente corrigiu aqui, ó, quase perdemos o fundo aqui de trás dos 100 mil dólares, né? Chegamos a bater ali 98.200 e voltamos aqui, fechamos quase, não dá para falar que é um martelo, né? Não é um martelo, esse candle diário aqui de ontem, e agora estamos brigando aqui em cima desse suporte que a gente tem aqui nessa região, olha só, de fundos aqui, né, dos 100 mil dólares. Deixa eu dar mais uma aproximada aqui para vocês verem melhor, né? Então a gente tinha aqui uma mínima, tinha essa outra mínima aqui, e agora a gente perdeu, voltou e tá brigando aqui. Vamos ver se esse cara aqui, se esse diário de hoje consegue vir positivo, né? Depois de 4 dias aí, por conta da guerra, a gente fechar em baixa. Aqui no mapa de calor de liquidação, eu coloquei aqui no mensal, né? Para vocês verem. Então, essa correção do preço pegou aqui toda a liquidez, todos os stops aqui dos touros, né? Onde mais tinha stop aqui, então pegou, só que para baixo percebe que não tem muita coisa agora, né? A gente vê um grosso aqui de grana aqui dos ursos, né? Nessa região aqui dos 110 mil dólares, aqui tem bastante stop aqui dos vendidos, então não seria nada de se assustar o preço voltar a subir para pegar, né? Buscar essa liquidez aqui. Aqui nos indicadores de sentimento, a gente tem aqui preço caindo, olha, com o Open Interest também caindo, né? Então não tem muito interesse institucional pela queda. O CVD também em queda, acompanhando, e o que a gente vê subindo aqui é o long short weight, né? Então o pessoal abrindo short aí, apostando na queda, apostando contra a tendência. Por mais que a tendência de curto prazo é de queda, mas a tendência de longo prazo, né? Se a gente olhar aqui, der um D-zoom no gráfico diário, a gente vê que a tendência de longo prazo continua de alta. E aqui no Fear Grid a gente já vê o sentimento voltando aí para medo, né? Ontem a gente estava em medo, 42, né? Recuou, e a gente sabe que momento de medo, momento de caos, né? De crise, é momento bom para comprar, né? Como diz o ditado, compre ao som dos canhões e venda ao som do violino, né? E mostrando para vocês quem fez isso, até estava conversando ontem com o Renan, ele mandou para mim, olha só, ontem aqui, ó, meio-dia, o pessoal mandando cunhar aí o SDT, né, dólar Tether, e o SDC, ó, 2 bilhões praticamente, né, aqui 1 bilhão e aqui 9,5, praticamente 2 bilhões de dólares aí ontem no meio do caos para poder comprar. Mais uma matéria aqui, ó, mostrando que uma baleia do Ethereum acumulou ontem 39 milhões de dólares, apesar da queda do Ethereum ser maior que o Bitcoin, né? Os padrões técnicos apontam para um potencial recuperação de 25% no preço do Ethereum, com baleias arrecadando 263 milhões de dólares em ETH durante a queda do preço. Outra matéria aqui da Glassnode, né, sobre as baleias de ETH, essa escalada de compras não era observada desde 2017, tá? Então tem aumentado muito a procura dos grandes players aí, dos big por Ethereum. Lembra que eu falei para vocês que é sempre assim, o dinheiro flui primeiro para o Bitcoin, depois para o Ethereum, depois para as outras altcoins menores. Todo o ciclo é assim que funciona a lei do dinheiro, né? O dinheiro aqui no mercado caminha dessa maneira. E olha só outra matéria aqui, ó. BlackRock vende Bitcoin e compra Ethereum.
Ethereum. Então a gente começa a ver esse tipo de coisa acontecer, né? Aqui no fluxo do dinheiro no Farside, que eu mostrei para vocês também no vídeo da semana passada, bastante compra aqui dos fundos, ó. Praticamente todo dia adquirindo Ethereum. E por que isso está acontecendo, Danilo? Essa notícia esclarece um pouco mais. Solana, Litecoin, XRP e outras especialistas revelam chances de aprovação de novos ETFs. Então, o Ethereum já tem seu ETF, mas está muito atrasado com relação ao Bitcoin. Se a gente for dar uma olhada aqui, ó, ETH cotado em BTC, como que o Ethereum está atrasado com relação ao BTC, olha só. Então aqui Ethereum cotado em Bitcoin, né, tá tomando uma lavada, né, do Bitcoin. O Bitcoin foi primeiro, só que a gente já vê essa quebra de padrão, né, essa quebra de linha aqui. Então a gente já tem essa arrancada agora, tá fazendo uma correção aqui no Ethereum cotado em Bitcoin, né? Batemos aqui 50% de Fibonacci e tudo indica, pelas compras aí dos bigs, né? O interesse é o que a gente analisa, que a gente olha o que os grandes estão fazendo, não as sardinhas. Isso aqui pode vir a ter um estouro aí nos próximos meses, tá? Então, pessoal, Solana, Litecoin, XRP e outras, tem muita moeda, tem muita cripto aguardando aprovação aí de ETF, tá? E isso pode ser um catalisador. A gente sabe que guerra, isso aí não dura para sempre, né? Do mesmo jeito que foi o tarifaço, a galera com muito medo aqui, pulando fora do mercado aqui, ó, na região dos 74, né? Isso mostra que esse momento de crise foi bons momentos para poder comprar. A gente teve aqui RSI estourado, né, lá embaixo, ó, buscamos a linha de tendência e depois disso tivemos essa disparada de preço. Foi um bom momento para comprar. Então a gente está seguindo momento expande, retrai, expande, retrai, expande, retrai. A gente pode até tá formando aqui nessa região um padrão de triângulo ascendente, tá? Padrão de triângulo ascendente é um padrão onde a gente constrói aqui praticamente topos no mesmo nível, tá? Igual a gente está fazendo aqui. E a gente vai fazendo fundos cada vez mais altos. O que a gente poderia ainda fazer aqui que estaria dentro do contexto? A gente bater aqui, bater de novo aqui em cima, bater aqui no fundo para depois romper e ir embora. Por quê? A gente está fazendo aqui, ó, fundo cada vez mais alto, tá? Então a gente teria esse fundo, teria mais um fundo por aqui, mais outro por aqui para depois romper e todos esses topos aqui no mesmo nível, né? Seria um padrão de triângulo ascendente. A BlackRock ela não entrou nessa corrida dos ETFs aqui por outras criptomoedas ainda, mas a gente já vê grandes aqui, ó, que teve o interesse, né, como a Fidelity, a Grayscale, então tem outros fundos interessados aqui e nada impede que a BlackRock venha entrar depois também, né, no game aqui para aprovação de ETF dessas outras moedas, inclusive se elas performarem muito bem, que eu acredito que vão no momento de euforia, né? A gente está vendo agora, principalmente pela análise de sentimento, a gente está vendo ainda um mercado muito cético ainda, muito pessimista, né? E a gente não inverte topo, a gente não inverte tendência com o mercado pessimista, não inverte, é muito de 99% de chance disso acontecer, tá? A gente precisa do FOMO, a gente precisa daquela euforia, daquele oba-oba para inverter a tendência. E o que eu vejo aqui? Tem uma coisa muito semelhante que eu quero mostrar para vocês. E olhando aqui, ó, para aquele padrão de xícara com alça, né, que eu mostrei para vocês, aqui no Total 3, né, que mede o capital das altcoins, eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui que eu achei interessante. Se a gente vir aqui para o gráfico do Bitcoin, a gente tem basicamente, ó, o mesmo padrão que a gente tem aqui no Total 3, tá? Mesmo padrão de xícara com alça, só que aqui no Total 3 as altcoins ainda não romperam, né? A gente tá aqui na fase da alça da xícara. Já no Bitcoin, a gente já rompeu, tá? Então a gente tem aqui toda a correção, né? O vale, subimos, atingimos o topo novamente. Depois que a gente atingiu o topo, a gente fez aqui a alça, né? Da xicrinha aqui, bem bonitinha, tá? Então, rompeu.
até depois de romper, a gente andou aqui, fez mais uma consolidação aqui, achou a linha de tendência e voltamos a subir novamente. Olha a estrutura de mercado, tá, pessoal? Ó, expande, retrai, expande e assim funciona. Então, eu separei aqui, olha só, esse padrão, né? Peguei aqui da internet que mostra o padrão xícara com alça. Então, a gente vem de uma tendência de alta, encontra um topo, faz a correção, né? Essa barriga, depois volta, encontra novamente a resistência no topo anterior, forma aqui a barriguinha, né? A alça da xícara e rompe. Depois que a gente rompe, a gente mede aqui, ó, esse topo até o fundo aqui da barriga, né, da xícara, e projeta a partir do rompimento, a gente tem o alvo da operação. Então, se a gente pegar aqui no Bitcoin, do fundo aqui da xícara, tá? E puxar até o topo dela aqui, vamos pegar bem retinho, vai ficar bonitinho, né, que eu tenho toque. E projetar a partir do rompimento onde aconteceu, a gente tem um alvo aí de 300 mil dólares para o Bitcoin, tá? E a mesma coisa nas alts, mas até assim, esse alvo, não acredito que a gente bate, não é impossível, tá? Mas segundo outras análises, eu acredito mais em 200 mil dólares, acho mais palpável, mas não vou ficar triste se a gente bater os 300, tá? Melhor ainda. E no vídeo de amanhã também eu vou postar para vocês aqui um outro indicador simples de tudo, que vai mostrar até onde vai o ciclo de alta desse ano, tá? Então não perde o vídeo de amanhã e vai ter mais uma surpresinha também que eu vou trazer para vocês aqui. Não vou nem dar spoiler agora, vou deixar para o vídeo de amanhã. Beleza? Então esse seria o alvo para o Bitcoin. E aqui a gente indo para o Total 3, a gente pode fazer a mesma coisa. A gente pode medir aqui, olha só, esse padrão de xícara e projetar para cima. Espera aí, deixa eu dar uma enrugadinha aqui no gráfico, tá? E projetar para cima. Então, que poderia levar, né, a 4 trilhões e meio de dólares aí, uma multiplicação de 4 vezes o capital nas altcoins, tá? 4 vezes o capital, assim, o dinheiro fluindo para as altcoins. A gente sair aí de 1 trilhão, que foi o topo, né? E buscar 4 trilhões aí em média. Esse é o que o padrão nos mostra. E pessoal, eu acredito que a altcoin tá muito barato. É a única coisa que ainda vale a pena muito comprar, tá? Porque por mais com guerra e tudo que tá rolando, Bitcoin tá 100 mil dólares ali, tá se mantendo. SIP, olha só, as 500 melhores aí dos Estados Unidos, tá 3% do topo, né? Praticamente no topo. Nasdaq, setor de tecnologia, olha só, topo, tá no topo, né? Nem sentiu praticamente a guerra. Então o que eu vejo aqui de melhor custo-benefício é altcoins, tá? Eu tô de olho, tô comprando mais, tô acumulando, porque eu sei que essa dominância aqui do Bitcoin não vai subir para sempre, tá? Não vai. Você olha para o passado, a gente acompanha o comportamento, então você vê que ela subiu, chegou aqui a 72%, ó, já teve os picos, só que depois ela cai, tá? Entra euforia, não tem boca, e aí o pessoal vem para as moedas menores e a gente tem uma explosão de preço. Já cansei de falar, é o que eu acredito, a gente trabalha com dados, a gente analisa gráfico olhando para o passado, né? A história se repete, se ela não se repete, no mínimo ela rima. Então, essa é a minha aposta. Para mim, a relação risco-retorno das altcoins, tem muita altcoin boa, bons projetos aí, a precinho de banana. E a gente tem que comprar quando tá barato. Porque no fim do ano, aí, no fim do ciclo, a hora que a gente estiver arrebentando a boca do balão aí, eu vou estar olhando para vender. E a galera aí, o varejão vai estar vindo, né? E é assim que o mercado ganha dinheiro, né? Os bigs aí estão já comprando agora, acumulando aí no meio da desgraça alheia, né? Nas oportunidades, comprando barato para vender aí para os meros mortais aí, pro mercado aí, pro varejo, a hora que eles vierem aí no momento de euforia. Então, galera, valeu, por hoje é só. Se gostou desse vídeo, deixa o like aí, curte, compartilha. Manda aí nos comentários qual altcoin que você acha que ainda tem potencial de fazer aí 10x nesse ciclo, tá bom? Acredito que muitas delas ainda vão performar muito bem,
tá? A gente tá buscando aí na nossa carteira de 3 a 5 vezes o capital, mas se algumas delas aí vier dar um pouco mais que isso, a gente vai gostar, não vai ficar bravo não. Então beleza, senta o dedo no like aí, dá uma força e não perde o vídeo de amanhã que eu vou trazer novidade pra vocês. Valeu?